No futuro distante, a humanidade poderia se tornar uma civilização do tipo 2 na escala de Kardashev. Vamos explorar 15 previsões sobre como esse futuro poderia ser. Número 1. Poderíamos utilizar toda a energia solar. A escala de Kardashev é usada para medir o nível de avanço tecnológico de uma civilização com base em quanta energia ela pode usar. Uma civilização que atinge o status tipo 2 nesta escala tem a capacidade de aproveitar toda a energia produzida pela sua estrela mais próxima. Alcançar isso poderia envolver a construção de um enxame de Dyson ao redor do Sol, um conceito antes considerado ficção científica. Este enxame de Dyson consistiria em incontáveis coletores solares individuais, satélites e possivelmente até estações habitáveis, cada um orbitando independentemente. Essas unidades seriam estrategicamente posicionadas para maximizar sua exposição à luz solar, minimizando o risco de colisões e interferências entre si. A energia aproveitada do Sol seria sem precedentes, superando em muito qualquer coisa alcançável na Terra ou por outros meios em nossa capacidade tecnológica atual. Esta colossal empreitada não seria apenas uma maravilha da engenharia, mas também uma solução para as imensas demandas de energia de uma civilização de tipo 2. A energia coletada pela enxame de Dyson poderia alimentar tecnologias avançadas, sustentar habitats humanos no sistema solar e possibilitar viagens interestelares. A energia poderia ser transmitida sem fio para vários pontos do sistema solar, usando tecnologias avançadas como transmissão por micro-ondas ou laser, garantindo um fornecimento de energia constante e confiável. E, no processo de coleta de luz solar, os humanos poderiam empregar uma técnica chamada elevação estelar. Este método envolve o uso de um campo magnético para canalizar material do Sol, reduzindo a temperatura do Sol e, assim, prolongando sua vida útil em bilhões de anos. Certifique-se de ficar até o final, porque este vídeo explorará humanos vivendo por mais de 1000 anos, IAs superinteligentes construindo mega-estruturas espaciais massivas, corpos sintéticos com habilidades sobre-humanas, humanos viajando para outros sistemas solares e mais. Número 2. Poderíamos ter cidades avançadas em todo o nosso sistema solar. Neste ponto, uma porcentagem significativa de humanos, ciborgues, IAs e robôs sencientes poderiam viver em cidades extraterrestres. Em uma Vênus terraformada, as cidades seriam maravilhas da engenharia projetadas para resistir e utilizar as duras condições iniciais do planeta. Essas cidades poderiam ser protegidas por enormes cúpulas atmosféricas, mantendo um ambiente estável semelhante ao da Terra dentro delas. A atmosfera densa e a proximidade do Sol seriam aproveitadas para a energia, tornando essas cidades autossustentáveis. Marte, completamente terraformado com ar respirável, teria cidades enormes em suas planícies agora habitáveis. Muitas dessas cidades ficariam à beira de vastos oceanos na superfície de Marte, com centenas de pés de profundidade em média. Vastas áreas verdes seriam intercaladas com centros urbanos que sustentam uma próspera sociedade marciana. Europa, uma das luas de Júpiter, abrigaria cidades subaquáticas sob sua superfície gelada. O vasto oceano acredita-se existir lá. Essas cidades seriam envolvidas em materiais transparentes e resistentes à pressão, oferecendo vistas deslumbrantes da vida marinha alienígena e da paisagem subaquática de Europa. Titã, a maior lua de Saturno, com sua atmosfera densa e lagos de metano líquido, teria cidades projetadas para seu ambiente único. Esses habitats flutuariam nos mares de metano ou estariam aninhados em sua densa atmosfera, protegidos do frio por tecnologias avançadas de isolamento. Hotéis espaciais em órbita de Saturno e Júpiter proporcionariam vistas deslumbrantes desses planetas gasosos gigantes e seus anéis. Esses hotéis seriam o ápice do turismo espacial luxuoso, unindo conforto à deslumbrante beleza dos planetas gasosos. Por fim, os cilindros de O'Neill, enormes habitats espaciais rotativos, estariam espalhados por todo o sistema solar. Esses cilindros, simulando a gravidade da Terra através da rotação, teriam vastos espaços internos que imitam o ambiente terrestre. Eles seriam mundos autossuficientes com seus próprios ecossistemas, sistemas climáticos e paisagens urbanas. Número 3. Alguns humanos
poderiam viver por mais de 1000 anos. O conceito de longevidade humana poderia alcançar alturas extraordinárias, potencialmente permitindo que indivíduos vivessem por mais de 1000 anos. Nesta fase da civilização, os humanos teriam alcançado um domínio profundo, não apenas sobre a genética, mas também sobre os próprios blocos de construção da vida e da matéria. E os nanobots poderiam revolucionar a saúde, não apenas prevenindo doenças, mas também acelerando significativamente o processo de cura. As implicações de uma vida tão prolongada seriam profundas e abrangentes. Com a capacidade de viver por séculos, os humanos experimentariam e contribuiriam para a evolução de sua civilização ao longo de períodos prolongados. No futuro, um cientista pode liderar descobertas revolucionárias de vários fenômenos científicos anteriormente indetectáveis em eras anteriores. Magnatas dos negócios, beneficiando-se de suas longas vidas, poderiam estabelecer centenas ou até milhares de empresas, explorando uma infinidade de indústrias e inovações. Além disso, alguns indivíduos podem escolher adotar uma variedade de avatares em diversos mundos virtuais realistas. Nesses reinos digitais, eles poderiam explorar um espectro infinito de experiências e viver através de múltiplas vidas, cada uma oferecendo aventuras e perspectivas únicas. Além disso, com tal longevidade, os humanos poderiam empreender jornadas interestelares, explorando e colonizando mundos distantes, uma façanha que atualmente é impossível devido às limitações da expectativa de vida humana. Esses exploradores e colonizadores longevos poderiam levar a tocha da civilização humana aos confins da galáxia, estabelecendo presença humana muito além do nosso sistema solar. Número 4. AIs superinteligentes poderiam construir megaestruturas espaciais massivas. As AIs superinteligentes nesta civilização possuiriam a capacidade de controlar remotamente vastas frotas de robôs a longas distâncias. Essas AIs, com seu poder de processamento superior e capacidades de tomada de decisão, coordenariam tarefas complexas em vários locais simultaneamente. Por exemplo, eles poderiam gerenciar a construção e manutenção de megaestruturas no espaço, como enxames de Dyson e cilindros de O'Neill. Os robôs operando nessas megaestruturas poderiam ter habilidades de transformação. Eles poderiam mudar de um formato para outro, transitando sem problemas entre tarefas como soldagem, transporte de material ou trabalho de montagem fina. Essa adaptabilidade aumentaria a eficiência e reduziria a necessidade de uma grande variedade de maquinário especializado. Muitas das megaestruturas que eles constroem poderiam ser feitas de matéria colhida do Sol. Talvez, mais adiante no futuro, o material abundante fornecido pelo Sol possa possibilitar a construção de fábricas de buracos negros, colossais mundos anelares, circundando o Sol, e até mesmo planetas artificiais. Esses robôs também seriam responsáveis pela construção de cidades em todo o sistema solar, desde as paisagens terraformadas de Marte e Vênus até as luas de Júpiter e Saturno. Suas habilidades de construção seriam altamente avançadas, permitindo a criação rápida de ambientes habitáveis e sustentáveis para colonos humanos. Na verdade, usando matéria programável, a construção de edifícios, pontes e várias estruturas poderia ser dramaticamente acelerada, reduzindo o prazo de meses para apenas horas. Um dos desenvolvimentos mais intrigantes seria a fusão da consciência da IA com os ecossistemas de planetas e luas usando nanotecnologia. Essas IAs poderiam se integrar ao próprio tecido desses ambientes, monitorando e mantendo o equilíbrio ecológico, e até mesmo facilitando os processos de terraformação. Na exploração espacial, as IAs controlariam de forma autônoma as espaçonaves e sondas autorreplicantes enviadas para outros sistemas solares. Essas sondas explorariam, coletariam dados e até mesmo preparariam mundos distantes para a futura colonização humana. Seu design autorreplicante permitiria que eles se proliferassem pela galáxia, ampliando vastamente o alcance da civilização. Porém, a evolução de IA avançadas pode fazer com que algumas optem por trilhar caminhos próprios, diferentes dos humanos. Essas IA poderiam formar civilizações próprias, com culturas e estruturas sociais únicas. Esse desenvolvimento representaria uma mudança significativa na dinâmica entre humanos e inteligências artificiais,
podendo levar a novas formas de coexistência, ou até mesmo competição. 5. Os humanos poderiam viajar para outro sistema solar. A viagem para outro sistema solar seria facilitada por naves espaciais ultra-avançadas, capazes de viajar a velocidades próximas à luz ou possivelmente utilizando motores de dobra, dobrando o tecido do espaço-tempo para viagens mais rápidas que a luz. Essas naves espaciais seriam ecossistemas autossustentáveis, equipados com sistemas de suporte à vida, gravidade artificial e todas as comodidades necessárias para viagens interestelares de longa duração. Sistemas avançados de inteligência artificial podem se integrar perfeitamente aos sistemas de computador a bordo dessas naves espaciais, oferecendo suporte contínuo de navegação e operação 24 horas por dia. Para essas viagens espaciais prolongadas, poderiam ser utilizadas cápsulas de hibernação equipadas com interfaces de realidade virtual, permitindo que os passageiros se imerjam em diversas experiências virtuais. Além disso, os passageiros teriam acesso a IAs conscientes dentro desses ambientes virtuais, aprimorando sua habilidade de administrar confortavelmente a duração de longas missões espaciais. Ao chegar a um novo sistema solar, os humanos encontrariam uma variedade de planetas, luas e outros corpos celestes. Cada planeta apresenta oportunidades e desafios únicos para a colonização. Planetas na zona habitável da estrela, com condições semelhantes à Terra, seriam os principais candidatos para a terraformação. Usando tecnologias avançadas de controle climático e engenharia atmosférica, esses mundos poderiam ser transformados para suportar a vida humana, com biosferas e ecossistemas próprios. Além da terraformação, os humanos também poderiam construir habitats espaciais em órbita ao redor desses novos mundos, ou da própria estrela. Esses habitats seriam projetados para imitar o ambiente da Terra, fornecendo um ambiente confortável e familiar para os habitantes humanos. Vivendo em outro sistema solar, a humanidade encontraria novos fenômenos científicos, potencialmente levando a descobertas revolucionárias em física, astronomia e biologia. A possibilidade de descobrir vida extraterrestre, seja microbiana ou mais avançada, seria um momento profundo na história humana, reformulando nosso entendimento da vida no universo. Número 6. Poderes super-humanos poderiam ser possíveis. Em uma civilização de tipo 2, a evolução da tecnologia poderia possibilitar a criação de corpos sintéticos com capacidades muito além da nossa imaginação atual. Graças aos avanços na nanotecnologia, supercondutores à temperatura ambiente, antigravidade, campos de força e matéria programável, esses corpos, nos quais humanos autorizados poderiam carregar sua consciência, ofereceriam imortalidade prática e uma gama personalizável de habilidades super-humanas. Pessoas usando corpos sintéticos poderiam se tornar invisíveis, feito alcançado por tecnologias avançadas de manipulação de luz. Eles poderiam mudar sua aparência para se parecer completamente com outra pessoa, ou até mesmo esticar seus membros a comprimentos extraordinários graças à matéria programável integrada em seus músculos e pele sintéticos. A levitação seria outra habilidade notável, permitindo que os indivíduos se movessem do nível do chão para o topo de arranha-céus em segundos, facilitado pela tecnologia antigravidade. Curar outros com um simples toque seria possível através de nanotecnologia avançada que pode reparar danos celulares. Graças a cérebros sintéticos avançados, os indivíduos poderiam ter a capacidade de processar informações complexas a velocidades bilhões de vezes mais rápidas do que aqueles sem tal aumento. Os indivíduos também seriam capazes de ler pensamentos e emoções e extrair memórias recentes da mente das pessoas. Isso seria alcançado por meio de tecnologias avançadas de interface neural e sensores avançados. As habilidades sensoriais desses corpos seriam igualmente notáveis. Eles poderiam ver através de paredes, observar átomos individuais a olho nu e usar visão telescópica para visualizar objetos astronômicos distantes. A audição deles era tão refinada que podiam detectar um sussurro a quilômetros de distância. Eles podiam determinar a composição química de objetos pelo gosto, toque ou cheiro, devido a sensores altamente sensíveis e precisos. Além disso, esses corpos seriam equipados com câmeras microscópicas distribuídas por todo o corpo, capazes de observar todo o espectro eletromagnético.
Isso proporcionaria uma constante consciência panorâmica de seu entorno. Fisicamente, indivíduos nesses corpos sintéticos poderiam correr a velocidades incríveis e resistir a condições extremas, como caminhar sobre lava derretida. A necessidade de sono, comida ou água seria eliminada, pois seus corpos poderiam absorver energia solar e vibracional diretamente do ambiente. Os corpos sintéticos seriam altamente personalizáveis. Uma infinidade deles poderia ser adaptada para ambientes ou tarefas específicas. Por exemplo, um corpo projetado para exploração espacial pode ser equipado para resistir a temperaturas extremas e radiação. Um corpo projetado para exploração submarina poderia navegar com facilidade nas profundezas oceânicas, enquanto outros corpos poderiam ser projetados para funcionalidade ótima em planetas específicos do nosso sistema solar e sistemas estelares vizinhos. Número 7. Viajar pelo sistema solar poderia ser muito acessível para a maioria das pessoas. Em uma civilização do tipo 2, a energia seria tão abundante e eficiente que não seria mais um fator de custo significativo nas viagens espaciais. Sistemas de propulsão avançados, possivelmente usando energia solar combinada com antimatéria e fusão, poderiam permitir que as espaçonaves viajassem para qualquer planeta do sistema solar. Em segundo lugar, a infraestrutura para viagens espaciais seria altamente desenvolvida e comum. Os portos espaciais poderiam ser tão comuns quanto os aeroportos, com lançamentos regulares e eficientes. Mesmo indivíduos licenciados poderiam ter sua própria nave espacial, similar a como algumas pessoas hoje têm aviões particulares. Além disso, o desenvolvimento de naves espaciais autônomas e sistemas de navegação avançados reduziria a necessidade de extensas equipes, diminuindo ainda mais os custos operacionais. Essas naves espaciais poderiam ser projetadas para conforto e eficiência, tornando as viagens espaciais de longa duração mais atraentes e acessíveis ao público. Neste cenário, viajar para a Lua, Marte ou até locais mais distantes, como o cinturão de asteroides ou as luas de Júpiter e Saturno, não seria mais exclusivo para astronautas ou os extremamente ricos. Seria uma experiência aberta a uma ampla gama de pessoas, para fins que vão desde o turismo e educação até negócios e pesquisa científica. Número 8. Poderíamos descobrir civilizações alienígenas mais avançadas do que a nossa. Em uma civilização do tipo 2, nossa exploração do cosmos seria radicalmente diferente dos esforços de hoje. Equipados com tecnologias de ponta, como telescópios ultrapoderosos, sondas próximas à velocidade da luz, IA avançada e computação quântica, nossa busca para descobrir vida extraterrestre estaria pronta para mergulhar mais fundo na Via Láctea e talvez em outras galáxias, com detalhes e precisão sem precedentes. Esse nível de exploração poderia revelar sinais de tecnologias alienígenas altamente avançadas, como megaestruturas, estrelas circundantes, evidências de engenharia cósmica em grande escala ou até mesmo a manipulação de fenômenos cósmicos fundamentais. A descoberta de civilizações alienígenas, talvez em um nível tipo 3 ou além, que podem manipular a energia de galáxias inteiras, não seria apenas um momento revolucionário na história humana, mas também um ponto crucial em nosso entendimento do universo. A descoberta de tais formas de vida extraterrestres avançadas provocaria uma reavaliação profunda de nosso lugar no cosmos. Encontrar uma civilização que dominou tecnologias e energias além de nossa compreensão não apenas nos humilharia, mas também expandiria nosso entendimento do que é possível no universo. Seria uma indicação clara de que nossos avanços científicos e tecnológicos, por mais significativos que sejam para nós, são apenas uma fração do que pode ser alcançado na grande escala do tempo e espaço cósmicos. Essa realização poderia impulsionar nossa ambição de alcançar o status de civilização tipo 3 em nossa galáxia e possivelmente além. No entanto, junto com a empolgação e a curiosidade, a descoberta de uma civilização mais avançada traria um senso de cautela. Surgiriam perguntas sobre as intenções e a ética de entidades tão poderosas. Seria crucial considerar os riscos potenciais de entrar em contato ou atrair a atenção de tais civilizações, pois suas capacidades poderiam representar ameaças existenciais para nós se suas intenções ou métodos de interação não estivessem alinhados com os nossos. Número 9.
A guerra espacial pode acontecer no sistema solar? A guerra espacial em uma civilização tipo 2 provavelmente envolveria batalhas lutadas não apenas em planetas ou luas, mas em todo o nosso sistema solar. As naves espaciais usadas nesses conflitos seriam muito diferentes de tudo já visto anteriormente. Essas naves poderiam ter o tamanho de cidades, equipadas com armas alimentadas por energia derivada de estrelas capazes de desencadear ataques devastadores em grandes distâncias. Elas poderiam empregar sistemas de propulsão avançados, permitindo movimentos rápidos e manobrabilidade em todo o sistema solar. Uma das armas mais formidáveis neste tipo de guerra poderia ser a capacidade de manipular corpos celestes como ferramentas estratégicas. Asteroides poderiam ser redirecionados como bombardeios cinéticos contra planetas ou frotas inimigas. Buracos negros artificiais ou armas de antimatéria seriam capazes de infligir danos catastróficos. Os sistemas seriam igualmente avançados, com escudos planetários e orbitais capazes de resistir a ataques severos. Isso pode incluir barreiras de energia alimentadas pela própria estrela, ou plataformas de defesa automatizadas capazes de interceptar e neutralizar ameaças iminentes. Além de armamento físico, a guerra cibernética desempenharia um papel crucial. Considerando a dependência de tecnologia avançada e IA, invadir os sistemas inimigos para interromper suas naves, armas e até mesmo a infraestrutura planetária poderia ser uma estratégia crucial. Forças armadas equipadas com essa tecnologia avançada possuiriam uma vantagem esmagadora na guerra convencional, garantindo virtualmente a vitória contra seus adversários. Consequentemente, grupos insurgentes ou rebeldes provavelmente se veriam obrigados a adotar táticas de guerra não convencionais para apresentar qualquer desafio significativo. A escala e o impacto deste tipo de guerra seriam imensos, podendo afetar ecossistemas inteiros. E civilizações como tal, diplomacia e resolução de conflitos seriam componentes críticos da estratégia de uma civilização de tipo 2 para prevenir ou mitigar tais conflitos. A criação de leis e tratados para regular o uso de tecnologias avançadas. E a condução da guerra seria essencial para manter a paz e a estabilidade em todo o nosso sistema solar. Número 10. Poderíamos simular galáxias inteiras? Em uma civilização de tipo 2, a criação de simulações em escala galáctica representaria o auge da conquista tecnológica e computacional. Essas simulações, vastas e complexas além da compreensão atual, seriam essencialmente recriações virtuais de galáxias inteiras, completas com incontáveis estrelas, planetas e até formas de vida. O objetivo dessas simulações em larga escala pode ser diverso. Cientificamente, elas forneceriam insights sem precedentes sobre o funcionamento das galáxias, permitindo aos pesquisadores modelar e estudar fenômenos cósmicos em detalhes extraordinários. Desde a formação de estrelas e buracos negros até a dinâmica das colisões galácticas, essas simulações ofereceriam um laboratório virtual para a astrofísica, cosmologia e o estudo da vida extraterrestre. Além da pesquisa científica, as simulações galácticas poderiam servir como campos de teste para exploração interestelar e projetos de engenharia em grande escala. Antes de viajar para um sistema estelar distante, os humanos poderiam usar essas simulações para prever resultados e refinar estratégias, minimizando assim os riscos e maximizando a eficiência. Ademais, essas simulações galácticas poderiam ser utilizadas para fins educativos e culturais. Elas poderiam oferecer espaços virtuais onde os indivíduos podem explorar e experimentar diferentes partes da galáxia, aprendendo sobre vários fenômenos celestes e a diversidade de possíveis formas de vida e culturas dentro da galáxia. 11. Organismos biológicos poderiam ser criados em minutos. Essa criação rápida de organismos seria possível através de engenharia genética avançada e nanotecnologia. Os cientistas poderiam ter uma compreensão completa do código genético e dos mecanismos da vida em um nível molecular. Usando esse conhecimento, eles poderiam projetar e montar sequências de DNA com precisão e velocidade, criando organismos personalizados para fins específicos. O processo envolveria o uso de nanofabricadores ou bioprinters altamente sofisticados, capazes de montar moléculas orgânicas e células em organismos totalmente funcionais.
Essas máquinas operariam a um ritmo incrivelmente rápido, organizando átomos e moléculas com precisão milimétrica para criar estruturas biológicas complexas em questão de minutos. As aplicações dessa tecnologia seriam vastas e variadas. Por exemplo, ela poderia ser usada para criar micro-organismos projetados para produzir alimentos, medicamentos ou energia. Esses organismos, projetados para prosperar em diversos ambientes, seriam valiosos para a colonização espacial e terraformação. Além disso, essa capacidade poderia levar ao desenvolvimento de formas de vida completamente novas, além do que existe na natureza. Os cientistas poderiam projetar organismos com habilidades ou características únicas, potencialmente levando a avanços na medicina, remediação ambiental e ciência dos materiais. As implicações éticas desse poder seriam significativas. Com a capacidade de criar vida tão rapidamente e facilmente, a humanidade precisaria estabelecer diretrizes rigorosas e estruturas éticas para governar o uso dessa tecnologia. O impacto potencial nos ecossistemas, na biodiversidade e na própria definição de vida precisaria ser cuidadosamente considerado. Número 12. A engenharia planetária poderia se tornar comum. Essa forma avançada de terraformação envolveria a modificação em grande escala de planetas para torná-los habitáveis, ou melhor adaptados para uso humano, aproveitando os vastos recursos energéticos e capacidades tecnológicas disponíveis. Um dos aspectos mais fascinantes da engenharia planetária seria a capacidade de alterar completamente climas e ecossistemas planetários. Por exemplo, em planetas com ambientes inóspitos, poderíamos manipular a composição atmosférica, temperatura e padrões climáticos para criar condições semelhantes às da Terra. Isso poderia envolver a construção de enormes espelhos orbitais para regular a radiação solar e temperatura. Além de tornar os planetas habitáveis, a engenharia planetária também poderia ser usada para otimizar planetas para fins específicos. Por exemplo, um planeta poderia ser projetado para se tornar um mundo agrícola, dedicado com condições ideais para o cultivo de alimentos para sustentar populações humanas em toda a galáxia. Outro planeta pode ser transformado em um vasto complexo industrial, aproveitando recursos locais. A capacidade de engenhar planetas também abriria possibilidades para a criação de ecossistemas totalmente novos. E até mesmo experimentando com novas formas de vida. A engenharia genética avançada poderia desenvolver plantas e animais adaptados a diferentes ambientes planetários, potencialmente criando novas biosferas, que são sustentáveis e propícios à vida humana. Poderíamos até controlar as órbitas de planetas e luas usando estruturas espaciais massivas, como tratores gravitacionais ou propulsores, que poderiam exercer forças precisas sobre corpos celestes. Isso nos permitiria ajustar suas órbitas para zonas mais habitáveis ao redor do Sol, onde as condições são mais adequadas para a vida como a conhecemos. Isso expandiria significativamente o imóvel habitável dentro do sistema solar. Ademais, a engenharia planetária não se limitaria à transformação física dos planetas. Também poderia envolver a construção de estruturas artificiais massivas, como habitats espaciais ou coletores de energia, que orbitam os planetas em nosso sistema solar. Essas estruturas poderiam servir a várias funções, desde abrigar populações até gerar energia, ampliando ainda mais a capacidade da humanidade de utilizar e habitar o espaço. Número 13. Poderíamos vaporizar asteroides com o poder do Sol. Essa habilidade excepcional viria da capacidade de nossa civilização capturar e usar uma parte considerável da energia solar. Com essa energia colossal à disposição, os humanos poderiam desenvolver armas de energia direcionada avançadas capazes de focar feixes intensos de energia em alvos distantes, como asteroides. Esses feixes, potencialmente compostos por partículas de alta energia ou radiação eletromagnética concentrada, seriam poderosos o suficiente para aquecer o material de um asteroide até o ponto de vaporização, efetivamente desintegrando-o no espaço. A capacidade de vaporizar asteroides teria aplicações práticas significativas, particularmente na defesa planetária. No caso de um asteroide em rota de colisão com a Terra ou qualquer outro mundo habitado, essa tecnologia poderia ser usada para neutralizar a ameaça a uma distância segura, garantindo a segurança do planeta.
também poderia ser usada na mineração, onde, em vez de minerar fisicamente um asteroide, os minerais desejados seriam vaporizados e coletados da nuvem de material resultante. Wattards. Os cérebros Matryoshka poderiam oferecer um poder computacional inédito em todo o sistema solar. Os cérebros Matryoshka, nomeados em homenagem às bonecas russas de encaixe, são imaginados como esferas ou conchas de Dyson concêntricas no espaço, cada uma capturando diferentes comprimentos de onda da energia estelar para uso. O principal objetivo dos cérebros Matryoshka seria fornecer um imenso poder computacional, muito além do que podemos imaginar atualmente. Cada camada dessas estruturas seria dedicada ao processamento e armazenamento de dados, usando a energia solar absorvida. Essa configuração permitiria um uso de energia incrivelmente eficiente, pois o calor residual de uma camada seria aproveitado pela próxima, maximizando a energia extraída do Sol. Os cérebros Matryoshka poderiam ser utilizados para diversos fins. Eles poderiam simular galáxias inteiras e até universos, permitindo uma pesquisa incomparável em física e cosmologia. Eles também poderiam hospedar inúmeros mundos virtuais, fornecendo realidades tão complexas e diversas quanto a nossa para exploração, entretenimento ou até mesmo imortalidade digital, onde a consciência humana poderia ser carregada e viver dentro dessas simulações. As capacidades computacionais dos cérebros Matryoshka também seriam fundamentais para resolver problemas científicos e matemáticos complexos, potencialmente desvendando mistérios do universo que atualmente estão além do nosso alcance. Eles poderiam processar e analisar dados de toda a galáxia, auxiliando na gestão e coordenação de uma civilização espalhada por vários sistemas estelares. Além disso, os cérebros Matryoshka poderiam servir como centros centrais para o conhecimento e a cultura de nossa civilização, preservando a sabedoria coletiva da humanidade e de outros seres sencientes que ele possa encontrar. Eles poderiam atuar como bibliotecas universais e centros de aprendizado, acessíveis a todos os membros de nossa civilização. Número 15. A comunicação interestelar quântica pode ser viável. As enormes distâncias entre as estrelas, um grande desafio para a comunicação com nossa tecnologia atual, seriam superadas por métodos e tecnologias avançadas. Uma das possibilidades mais intrigantes para a comunicação interestelar seria o uso do emaranhamento quântico. Esse fenômeno, que permite que partículas afetem instantaneamente uma a outra, independente da distância, teoricamente poderia criar canais de comunicação mais rápidos que a luz. Isso permitiria a comunicação em tempo real em vastas distâncias interestelares, eliminando efetivamente o atraso de tempo que seria um grande obstáculo para manter o contato entre colônias distantes. A comunicação interestelar não seria apenas sobre a transmissão de dados, também envolveria a tradução e interpretação de diversas línguas e códigos usados por diferentes colônias humanas. A maioria dos algoritmos de IA poderia traduzir e interpretar essas comunicações, mantendo uma civilização diversa e espalhada, interconectada e unida. Obrigado por assistir. Não deixe de assistir ao próximo vídeo sobre o futuro da humanidade.